Célula. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo tão grande a cidade entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que já se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhe anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos trazes ao ouvidos e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse que vocês honram sem conhecer é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem, e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não estão longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram: somos também a sua geração. Deixa a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar junto. Irmãos, nós não enxergamos o mundo como ele é de fato. Nós enxergamos o mundo na perspectiva de quem nós somos. Isso se aplica ao conhecimento de Deus. E o nosso conhecimento de Deus baseia-nos por meio daquilo que vimos e vivemos. No caso, experiências. Somos moldados para isso. O evangelista então Lucas, que escreve o evangelho segundo ele, e escreve também Atos dos Apóstolos, vai se registrar isso para nós em Atos capítulo 17. E o texto do capítulo 17 vai iniciar mostrando Paulo descendo para Tessalônica, que logo ele vai escrever. Depois ele vai instaurar a igreja dos Tessalonicenses, que tem 2 cartas. Mas nós vamos ver que Paulo desce para Tessalônica com Timóteo e com Silas, para pregar o evangelho, para expor as escrituras, falando de Cristo crucificado, mas aquele Cristo crucificou também aquele que ressuscitou. Alguns deles creram, outros não. Mas sabe o que aconteceu? Aquele povo, os judeus de Tessalônica, que não creram, começaram a resistir a essa palavra que Paulo pregava, e começou a expulsar Paulo de Tessalônica. Paulo sai correndo de Tessalônica, desce 70 quilômetros de distância para Bereia. Os bereanos que nós conhecemos. Quem são os bereanos? Os bereanos é aqueles que tinham zelo pelas escrituras. Os bereanos é aqueles que olhavam Paulo pregar e registrava tudo e olhava tudo. Por isso que eu peço para você estar com a Bíblia aberta, para você prestar atenção em tudo que eu estou pregando, porque é para a gente ver. Se um dia não tiver nada aqui, você pode levantar o dedo e falar: pastor, não está no texto. Então é por isso que eu gosto de pedir a Bíblia aberta, tá bom? Os bereanos era essa igreja que gostava das escrituras abertas, enquanto Paulo, quem é Paulo? O maior fundador de igrejas do Novo Testamento, escreveu mais ou menos 60% do Novo Testamento. A igreja dos bereanos ficavam ali registrando, observando o que Paulo pregava era verdade de fato. O que é que acontece? Lá, os judeus de Tessalônica descem os 70 quilômetros para encontrar com quem? Para tirar Paulo e Timóteo de lá, e Silas. Começaram eles a chegar e dizer que
Paulo estava tagarelando, falando coisas nada a ver. Eles chegam e começam a instigar o povo da cidade. Só que tem uma coisa diferente da igreja de Tessalônica: os irmãos de Bereia receberam a palavra, eles eram receptivos à palavra. Sabe o que os irmãos judeus então vai fazer? Pegam Paulo, coloca Paulo numa embarcação e manda Paulo para Atenas, na Grécia. E Paulo teve que deixar esse lugar. E o maior bandeirante do cristianismo acaba de chegar então a Atenas. Que cidade é essa? A capital intelectual do mundo, a terra dos grandes luminares ao saber humano, como aqueles que a gente aprende na escola: Sócrates, Platão, Aristóteles, homens que viviam na academia de Atenas, instaurada por Platão. Ainda essa cidade era a cidade um centro intelectual do mundo. Atenas demonstrava em sua reputação ser o centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento e a habilidade na oratória. Se Brasília é considerada a capital, do Brasil, podemos dizer, se o Distrito Federal, Atenas era a capital intelectual do mundo. Se hoje nós queremos, talvez muitos dizem: eu quero estudar nas melhores faculdades. Se a gente for pensar na melhor faculdade, talvez aqui fora do Brasil, podemos estudar no Harvard, aí fora. É como nessa época, se as pessoas quisessem estudar sobre filosofia, atingir o conhecimento, ser intelectual, eles tinham que ir para Atenas. Só que Atenas, o objetivo de Paulo não é se admirar com toda essa beleza de Atenas, com a mitologia grega, onde lá no Olimpo que ficava Poseidon, Zeus, Atenas, esses deuses da mitologia grega. Paulo poderia chegar e se admirar por isso, se admirar pelas colunas que foram instauradas na época. Não, Paulo chega, o objetivo do Paulo não é as atrações da cidade. O objetivo de Paulo é ganhar almas para Cristo. Só que em Atenas vai acontecer uma coisa: Paulo começa a pregar nas praças, Paulo começa a falar de Jesus nas praças. Só que a Atenas começa a ridicularizar a palavra. Só que é uma observação interessante: que a igreja de Tessalônica resistia na palavra, a igreja de Bereia foram receptivos às palavras. Em Atenas eles ridicularizaram a palavra. Deixa eu falar para você uma coisa: em todos os cultos vão existir esses 3 tipos de pessoas dentro da igreja: homens e mulheres que vão resistir à palavra porque confrontam o seu eu e não aceitam a palavra, ou vão de fato receber a palavra porque não é aquilo que eu quero ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar comigo. E terceiro, ou vão ridicularizar as escrituras. E infelizmente a cidade de Atenas está em um declínio, podemos dizer, encontrava-se em um declínio. Só que ainda era o campo acadêmico, intelectual do mundo. Só que a cidade era entregue ao paganismo, à idolatria, à filosofia, e tinha gosto por novidades. E infelizmente o coração de Paulo, como diz a escritura aqui, se encheu de pesar em ver aquela idolatria dominante na cidade. Paulo se revolta. Paulo ele fica indignado, revoltado e começa a pregar nas praças aí. Ele começa a falar, provocar os atenienses. Aí no versículo 18, versículo 19, eles pegam Paulo e levam para Areópago, que é o lugar de discussão, onde os filósofos, doutores, estão lá para discutir sobre conhecimento. E eles vão chamar quem? Paulo. Talvez eles estão pensando que Paulo é qualquer um. Não, Paulo era um homem que tinha influência em 3 mundos. Paulo tinha cidadania romana, cidadania judaica e grega. Paulo sabia conversar. Paulo estudou com os maiores doutores da época, doutor Gamaliel, estudou a lei, estudou sobre tudo que você pensar que existe hoje, que está na nossa mão, sobre ciência. Paulo era um homem douto em sabedoria, ele conhecia. Então ele é carregado até ali, é levado até o Areópago, começa ali a conversar. Ele é convidado a discutir, está muito agudo, sobre o seu ensino. E Paulo começa a dizer: vocês são muito religiosos, pelo número de imagens que havia naquele espaço reservado. Só que tinha um lá que chamou a atenção de Paulo, que era um que estava escrito ao Deus
desconhecido. Eu vou pegar esse aqui para ficar legal a mensagem. Tinha um altar lá e está escrito: ao Deus desconhecido. E apesar de toda a sua cultura, sabedoria, os gregos não conheciam o verdadeiro Deus. Paulo vai escrever à igreja de Corinto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25. Ele vai falar sobre a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo vai dizer que Deus destruirá a sabedoria dos sábios, vai rejeitar a inteligência dos inteligentes. E ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Tem alguém aqui? Os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós porém, é Paulo dizendo, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A igreja de Corinto era uma cidade grega de grande importância, por isso que Paulo vai escrever 2 cartas, e tem uma que não chegou. E essa cidade ficava bem próximo da Grécia, bem próximo de Atenas, melhor dizendo, que era essa grande capital. Só que interessante é o que? É nós entendermos uma coisa, que quando Paulo está passando, Paulo vai dar de cara a esse povo que está adorando a um altar, cheio de altares. Mas quando Paulo vai procurar o nome, não tem nome, está escrito Deus desconhecido. E Paulo começa a questionar como que esses adoram sem conhecer, sendo que eles estão adorando uma pessoa que eles nem conhecem. Assim Paulo começa a pregar, Paulo começa a testemunhar em Atenas, Paulo começa a confrontar filosofias antagônicas, que são os epicureus, os estoicos, que estavam ali no Areópago. Quem são eles? Como pessoas, você vai identificar que tem pessoas hoje em dia, principalmente dentro das igrejas. Os epicureus são aqueles que buscam a verdade por meio das experiências pessoais, não do raciocínio. Os epicureus eram materialistas e ateus, e os seus objetivos na vida da serenidade era ter uma serenidade refinada, sem qualquer dor ou ansiedade. Sabe o que é isso? Era a busca pelo prazer. Era isso que eles queriam. Se me dar prazer, então vai. Se dá prazer, eu posso fazer. Só que para os epicureus, os deuses estavam muito distantes. Não, Deus está longe, longe de nós. Enquanto Paulo vem com a pregação dizendo: não, Deus está próximo de nós. Já os estoicos rejeitavam a idolatria dos cultos pagãos, diferente dos epicureus, que eles diziam que havia um Deus mundial, e para eles o prazer não era bom e a dor também não era má. E a coisa mais importante da vida para eles era seguir a própria razão, é eles serem autossuficientes, sem deixar se abalar pelos sentimentos interiores. Eles diziam que o seu orgulho, eles diziam que eles tinham orgulho, que não precisavam da ajuda de Deus. Os epicureus diziam: aproveita a vida. Como muitos de nós dizem: isso é muito novo, rapaz. Vai curtir a vida, vai aproveitar a vida. Depois você pensa em procurar Jesus, depois você pensa em procurar Deus. Para com esse negócio, só fica na igreja, vai procurar Jesus, só fica assim. Vai lá aproveitar a vida. Talvez nessa que você vai aproveitar, você não volta mais. Porque numa dessa que você vai, quem sabe o destino da sua alma é Deus. E a Bíblia diz que depois disso é só o juízo e a condenação. Enquanto os estoicos diziam: aguente a vida, mas cabia a Paulo explicar que poderia receber vida pela fé no Filho de Deus. Às vezes as nossas igrejas, irmãos, se tornam o Areópago, cercada de idolatria velada. Pois em muitas igrejas Deus já se tornou o Deus desconhecido. Talvez aqui nessa noite, até mesmo por muitos de nós, se não for agora, já estamos a caminho de uma geração de evangélicos
ou que vai chegar, ou se chegar, ou as que já estão já se perdendo totalmente a relação com Deus. O Deus que é revelado nas Escrituras. Por quê? Porque o Deus de D minúsculo, pontado em muitos púlpitos aí, em muitas igrejas, mas parece um ser patético, inseguro, imaterialista e com crise de identidade. Esse Deus que faz qualquer negócio para não perder os seus seguidores. Ó Deus, você me dá isso, senão eu vou te abandonar. Coloca Deus na parede. Você me dá, hein? Como é que eu determino? Parece que esse Deus é um Deus bobão, que está sendo pregado hoje em dia, que aceita qualquer tipo de barganha para não perder seus adoradores. Definitivamente esse não é o Deus das Escrituras. Não é o Deus que Paulo prega no versículo 24 até 34. O Deus que é criador dos céus e da terra. O Deus soberano da Bíblia. Irmãos, eu não esperava, mesmo sendo novo, eu não esperava em chegar onde nós chegamos. Estamos tendo que repregar o Evangelho, evangelizar os evangélicos. Aonde nós vamos parar? Nós estamos tendo que tem gente que pisou no barro lá da arca de Noé, mas ainda não sabe o que é o Evangelho, não sabe quem de fato é Jesus, e acha que só por vir na igreja está relacionando com Deus. Que Deus que você não conhece? Um Deus desconhecido. Porque a ideia que nós temos de Deus, não, o Deus, aquele que liberta, aquele que cura, não, isso é secundário de quem Ele é. Agora entenda uma coisa, parece que nós só estamos regredindo, enquanto era para nós estarmos avançando. Por quê? Porque hoje, infelizmente, em muitas igrejas, tem pessoas vivendo um evangelho criado, morto, pútrido, sem vida. O que os homens lá atrás, como Lutero, Zwinglio, Calvino, John Huss, George Whitefield, D.L. Moody, se olhasse para nós hoje, homens que morreram pelo Evangelho, homens que morreram para nós termos acesso às Escrituras às nossas mãos, e se eles olhassem para as suas nações, para a Alemanha, para Genebra, na Suíça, o que eles olhariam e diziam? Hoje as igrejas que eles instauraram nem existem mais. Nós precisamos acordar enquanto é tempo, irmãos. O atual estado da igreja é preocupante. Quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. Alguém disse que a igreja não precisa de maquiagem em si, de cirurgia. Fato. O que a maquiagem faz? E faz igual aqueles filtros seu do Instagram lá, ó. Esconde a espinha, as rugas. As mulheres que o digam, né? Maquiagem, se maqueia, né? Fica tudo. Nossa, você olha para a pessoa e fala: que perfeição. Custou dinheiro. Só que entenda, quem maqueia é quem? Quem maqueia é quem? Somos nós. São pastores. Somos nós que maquiamos a nós mesmos para transmitir uma ideia de santidade, de perfeição, de uma ideia de que temos um relacionamento com Deus. Só que entenda uma coisa: quem faz a cirurgia não é nós, é o próprio Deus. E a cirurgia, sabe que hora que precisa? É quando o negócio está podre mesmo, é quando já nenhum dos órgãos estão funcionando, e se não tirar aquilo que está matando, Deus vai ter que arrancar de lá. Então a igreja não precisa de maquiagem. Que Deus nos ajude a ter misericórdia de nós, porque entenda, Ele está voltando, e a cirurgia pode ser que já começou. Sem dúvida, esse estado da igreja, sabe o que acontece? É decorrente da visão do Deus que nós temos cultivado dentro das nossas igrejas e comunidades. Uma visão diferente, distorcida daquela que nós recebemos pelas Escrituras, pelos profetas, pelos apóstolos. Eu postei esses dias no status do Instagram que diz o quê? Que a revelação fraca de um Deus fraco gerará uma igreja fraca. Nunca nós fomos tanto e ao mesmo tempo ineficazes e irrelevantes aonde nós estamos como cristãos. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não tem um plano B.
Deus não tem carta escondida para depois tirar. Não. Deus tem um plano e único, porque plano B é para quem erra, plano B é para quem tentou e não deu certo. Deus arquitetou um plano, e o plano continua sendo executado conforme a vontade dele até hoje. Então entenda uma coisa, irmãos. A igreja, a gente pensa que a igreja já deu certo, hoje não dá mais. Não, a igreja está no coração de Deus, desde quando ela nasceu, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Entenda uma coisa, a igreja é o instrumento que Deus quer usar para restaurar os valores da sociedade decadente e vazia de vida. Tem alguém aqui que é igreja? Então não adianta não nós ficar falando de mal de A ou de B, de fulano, de Beltrano, da igreja tal, ou ficar amargurado. Não adianta. Por quê? Porque é necessário que surja em nós, que nasça em nós, como surgiu e nasceu no coração de Paulo, passando diante daqueles ídolos, diante daqueles altares, que nasce em nós uma santa indignação, como nasceu em Paulo pela idolatria, que nasce em nós uma santa indignação, mediante o que nós estamos vivendo, que chamamos de evangelho. Vai ficar passando a mão, é estar indignado mesmo. A indignação, ela é proativa, leva-nos a ações práticas produzem mudanças relevantes. Nós precisamos entender uma coisa, meu irmão, que esse Deus desconhecido que Paulo encontrou ali, ele pode ser conhecido de uma forma que nem a filosofia, que nem a sabedoria de todo mundo, ciência, conseguiria nos fazer conhecer. Sabe qual que é a verdade? É que Ele quer ser conhecido. Ele não vai se revelar a você, Ele já se revelou a você. A maior revelação de Deus se chama Jesus Cristo. Paulo então partiu daquele povo que conhecia, e essa é a mensagem, a obra-prima que Paulo vai trazer para aquele povo. Paulo partiu daquele que o povo conhecia, referindo, sabe o que? Aquele altar a um Deus desconhecido. E depois que Paulo desperta o interesse, é como se Paulo dava um gostinho assim, falando, eu quero mais, eu quero conhecer mais. Paulo fez isso. Paulo despertou aí querer as pessoas quererem ouvir ele. E depois de despertar o interesse dos ouvintes, ele começou a explicar quem Deus é. E ele conclui a sua mensagem com uma aplicação pessoal, que colocou a sua decisão, uma decisão moral, diante daqueles membros do conselho, sendo que alguns deles até decidiram por Jesus Cristo. Paulo começa com um discurso, com um elogio, respeitando quem estava ali, senhores, homens atenienses. Só que na verdade eram tão religiosos, que eles tinham um altar para um Deus que nem conheciam, a fim de garantir que nenhuma divindade, olha para você ver a ideia dele, por que eles colocaram lá? Por que existia tantos altares? E é esse que está lá, é como se eles estivessem fazendo assim, vamos colocar mais um altar, porque se caso estiver faltando mais um Deus, depois nós vamos lá, só coloca o nome dele, só para constar. Então a ideia deles era o quê? Garantir que nenhuma divindade beneficente fosse deixada de fora. Irmãos, se não sabiam quem era esse Deus, como então eles poderiam adorá-lo? Como esse Deus seria capaz de ajudá-los? Nós dizemos que Deus nos criou para a glória dele, sim, mas Deus nos criou primeiramente para termos relacionamento com Ele. Glorificá-lo, você só pode adorar, glorificar quem você conhece. E foi esse Deus que Paulo proclamou, Jesus Cristo. Paulo está passando, Paulo está pregando, Paulo está ensinando e fala assim, então, só quero deixa para vocês aqui, aquele altar que está vazio lá, que não tem nome, eu sei que Deus que é, Jesus Cristo. Paulo é maravilhoso. Sabe o que Paulo começa a fazer? Paulo começa a explicar do versículo 24 até o 34, falando de um Deus que é criador, provedor, soberano e também salvador. Passaram 20 séculos, irmãos, e aqui estamos nós. E as capitais de nada diferem de Atenas. Naquela época nada de hoje talvez tenha de diferente, sabia?
Porque o mundo hoje, como naquela época, tem muito interesse por novidades, mas não tem interesse pela verdade. Isso aí. Pessoas que amam a novidade. Lançou um celular novo na televisão, novidade. Se tem algo que muda na rotina sua diária, se torna uma novidade para você. Assim era a vida daqueles homens. Viviam atrás e atrás de novidades. E tem alguém pregando, falando lá embaixo lá, vamos trazer ele para cá porque é mais uma novidade que nós queremos ouvir. Como diz o texto, versículo 21, dizer e ouvir. E ver e ouvir hoje, irmãos, novidade do mundo, novidades que venham cheias de propostas, que correm atrás de nós. Para estes e como para aqueles, o evangelho era considerado coisa estranha. Para eles, Paulo estava pregando coisas estranhas. Entenda uma coisa, para nós hoje e para o nosso Brasil, o verdadeiro evangelho se torna, sabe o que? Estranho. Um evangelho que é um evangelho de barganha, um evangelho que é pregado dizendo sobre prosperidade, dá isso que você vai ganhar aquilo. Um evangelho que é pregado que faz barganha com Deus, que troca com Deus as coisas. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que você endivida para poder dar para a igreja? Que evangelho é esse? Se Paulo, no 2 Coríntios capítulo 8, ele vai dizer que não é para nós fazermos tal coisa. Que evangelho é esse que nós baseamos aquilo que se Deus está comigo ou não, eu tenho que sentir? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Em que Deus só é Deus quando Ele faz as coisas boas para mim. Que Deus só é Deus quando eu vou lá, é meu gênio da lâmpada. Quando eu raspo lá 3 vezes, Ele vai falar quais são os seus desejos, e você realiza os seus desejos. Pronto, obrigado Deus, tchau. Que evangelho é esse? Que te ensina só pedir, pedir, pedir. Como diz Provérbios. Tem duas, esqueci o nome daquela lesminha lá, sanguessuga, e os nomes delas é me dá, me dá. A gente só vive assim. Esse é o evangelho que está sendo pregado aí. Não é o evangelho do Cristo crucificado, um Cristo que ressuscitou, que salva, mas também é um evangelho. O evangelho verdadeiro é aquele que salva. Ele tem poder para salvar, mas ele também tem poder para condenar. Nunca, pode ter certeza disso, enquanto eu estiver aqui como pastor dessa igreja, sabe de uma coisa, o meu compromisso primeiramente é com Deus e com a sua palavra. Sabe que sempre você vai estar ouvindo as escrituras sendo pregadas. Aqui não tem meio termo, irmão. Entenda uma coisa, se a gente quer ouvir Deus falar, eu vou lá que vou ganhar profecia, eu vou lá que vou ter revelação disso, eu quero saber como é que está minha vida sentimental. Oi? Como é que chama lá? Vem cá que eu te trago não sei o que, quantos dias? Que Deus é esse? Tem gente fazendo do evangelho de Deus assim. Que Deus é esse? Você nunca conheceu Deus. Nunca. A gente só conhece Deus mediante aquilo que Ele pode dar. No dia que Ele não te dá, você larga Ele. Que Deus é esse? Deus menino, bobo. Que Deus é esse? Só que essa é a figura do nosso Brasil. Quem prega o verdadeiro evangelho é chamado como Paulo foi chamado, como tagarela. Sabe quem é tagarela? É aquele que fica pegando, como pássaro que fica pegando sementes. Se refere a alguém que ajunta vários tipos de ideias, ensina conceitos emprestados de outros. Mas ele recebeu do Senhor, né? Como ele mesmo disse. Da mesma forma que eu recebi do Senhor, agora eu também vos ensino. Onde as pessoas, irmãos, hoje não conhecem o verdadeiro Deus. É com isso que eu quero desenvolver aqui esse sermão com uma pergunta para você nessa noite. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 14. Jesus vai fazer duas perguntas para os seus discípulos. E começa com essa pergunta para você nessa noite. Jesus está caminhando para ele, está indo para Cesareia de Filipe, saindo da Judeia para descer para Jerusalém. Os seus discípulos estão acompanhando ele. Jesus vira para trás e dizem para eles assim, presta atenção aqui.
Jesus vira para eles e pergunta: o que os homens pensam que eu sou? Te pergunto, quem que os homens aí fora pensam quem ele é? Por quê? Porque essa pergunta está sendo para você, porque você se diz ser cristão, porque a gente bate no peito e diz que falamos com ele, porque a gente diz que nós oramos a ele. Então uma resposta deveríamos ter: ou esse Deus está desconhecido diante de nós, porque estamos como eles, adorando Deus que nós nem conhecemos. Mateus, Marcos, Lucas relatam essa pergunta que sai com a conversa de Jesus. Jesus aqui parece que está iniciando um novo processo aqui, uma nova etapa em seu ministério. E Jesus sabia que a sua morte estava nos chegando, porque ele ia descer para Jerusalém depois. Então para Jesus era importante que eles, como seus discípulos, tivessem uma visão clara de quem é o seu mestre. Qualquer outra pessoa que perguntasse, talvez você diz: está falando mal de você lá. E você vira e fala assim: quem que ele pensa que eu sou? A mãe dele? Está pensando que eu sou quem? A irmã dele, para falar assim comigo? Se fosse visto por nós perguntando assim, soaria um som como que? Como de um arrogante. Só que no caso de Jesus era fundamental essa pergunta. Por quê? Porque eles precisavam confessar o que eles criam a respeito dele. Era como se Jesus estivesse perguntando e dizendo assim: o que eles estão dizendo por aí? Porque eu estou andando já tem 3 anos, estou pregando, estou ensinando, estou falando da salvação. O que agora eles estão dizendo quem eu sou? Aí começa: Jesus, então, o que eu vejo falar, e uns falam que o Senhor é profeta, outros falam que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é Jeremias. Só que uma coisa é certa, não tem como se posicionar em relação a Jesus fazendo uma pesquisa pública. Para muitos, Jesus é um profeta. Para muitos, Jesus é quem? O gênio da lâmpada. Agora entenda uma coisa: Jesus faz seus discípulos pensar, e as respostas deles começam a mostrar, a apontar para Jesus quem que Jesus era para aqueles que estavam lá, que não eram os seus discípulos. Ainda hoje, muitos buscam Jesus, mas não têm uma percepção clara de quem Ele é. Entenda, Deus não fica zangado, Deus não fica triste conosco quando dizemos de fato o que nós pensamos, principalmente quando no fundo nós queremos acertar. Sabe o que de verdade entristece o Senhor? É quando nós tentamos enganá-lo mentindo, falando com os nossos lábios, enquanto o nosso coração está em outro lugar, fazendo outras coisas. Porque uma coisa está no nosso coração, outra está saindo da nossa boca. É totalmente diferente, incoerente. A igreja, ela tem a principal missão de implantar o reino de Deus. Por isso a missão dela é a missão que é de Deus, que foi passada para nós. Diz para nós o que? Revelar de fato quem é Deus para a sociedade. Só que infelizmente nós vivemos com a caricatura de Deus, que a igreja apresentou ao mundo no 4º século da era cristã, que trouxe mais confusão do que revelação de quem Deus é. E as perguntas qual a revelação que nós temos de Jesus? Quem é realmente Jesus para nós? Você consegue responder isso? Não vem responder para mim: Jesus é tudo para mim. Ah, é? Como diz a Cecília: ah, é? Jesus é essa mesa? Jesus é essa caixa de som? Jesus é esse teto? Jesus pode ser então qualquer coisa. Isso é uma ideia de uma religião chamada panteísmo, que tudo é Deus. Essa mesa é Deus, tudo pode ser objeto de adoração, porque vai se tornar um Deus para mim. Tudo não é Deus. Então quem é Deus? Quem é Jesus para você, meu irmão? Ou é aquele do final de ano, o Papai Noel? Só que eu te falo assim, Deus não é Papai Noel.
Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é o impacto que a revelação que temos de Jesus tem causado em nosso caráter? O que adianta todo domingo após domingo, você está aqui sendo exposto à palavra, falando de Jesus, ou talvez louvando a Jesus, mas se chega na segunda-feira, você continua do mesmo jeito? O que adianta eu estar aqui pregando para você, mas não estar vivendo o que eu estou pregando? Que transformações estou tendo? Entenda uma coisa que eu vou te falar, porque a pergunta a você, talvez você fazer para mim, pastor, eu leio a Bíblia, mas continuo pecando. Entenda, talvez você está sendo o objeto, que a Bíblia também tem poder como o Evangelho. Sabe de quê? Ou de te transformar, ou de te condenar. Ou você muda, ou você muda. Ou você busca conhecer quem é Jesus, porque, irmão, me mostra na Bíblia uma pessoa que encontrou com Jesus que não teve o caráter transformado. Me mostra. Todos com quem Jesus encontrou, nós pregamos já sobre isso aqui, todos com quem Jesus encontrou, teve o caráter transformado, meu irmão. Sabe quais são as respostas que nós precisamos dar? Não é para amanhã. As respostas que nós precisamos ter é para hoje. Devem ser objetivas, porque tem um mundo aí fora que carece de resposta de quem Jesus é. E aí, estou dizendo para vocês, estão perguntando, quem que os outros estão dizendo que eu sou? Sabe o que aconteceu com a mulher samaritana em João capítulo 4? Jesus vai encontrar com ela numa hora inapropriada, que ela foi para esconder de todo mundo. Jesus chega até ela. Você conhece a história? Olha aqui. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a revelar a vida dela toda. E ela vira para Jesus e fala assim: eu vejo que tu és profeta. Jesus continua falando para ela. Começa a falar para ela e ela fala assim. Aí Jesus fala assim: você conhece sobre o Cristo? Aí ela: eu sei quem é o Cristo, aquele que há de vir. Jesus vira para ela e fala assim: eu sou aquele que fala contigo. Sabe o que acontece? Aquela mulher ouve a revelação de quem Jesus é. Sabe o que ela fez? Ela pegou o cântaro, que é a necessidade dela de buscar água, ela entregou na mão de Jesus e saiu correndo para pregar para toda a Samaria quem era Jesus. Não tem como, irmãos, nós ficarmos diante de quem Jesus é e não sermos transformados. Não tem como. Não tem como nós desejarmos fazer aquilo que é para mim. Saiba de uma coisa: enquanto você está cuidando, enquanto você está cuidando daquilo de Deus, enquanto você se preocupa em conhecer a Deus, saiba que Deus está cuidando daquilo que é seu. Aquela mulher foi transformada, não foi sobre ela, não foi ela que fez a diferença, foi o que saiu dela, porque Jesus falou para ela: mulher, essa água que você está bebendo, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Essa água eu farei de você fonte para jorrar para a água vida. Então quando ela abriu a boca ali, sabe o que aconteceu? Saiu dela água viva. E a Bíblia vai dizer, sabe, lá no final do capítulo 4, que muitos voltaram para ela, começou a ir atrás dela para poder conhecer quem Jesus era, o Messias. Quando temos a revelação verdadeira de quem é Jesus, irmão, essa revelação nos transforma. Quando sabemos quem é Jesus mesmo, nós vamos transformar o mundo, nós podemos transformar a nossa comunidade. Como podemos nos revelar como filhos de Deus na criação se nós não temos ainda conhecimento claro de quem é Jesus? Como diz em João capítulo 1 versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade é mais do que um conceito, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, se chama Jesus. O que faremos então? Nos posicionaremos em conhecer, ou então ele será ou continuará sendo um Deus distante e desconhecido pelos outros. Mas tem outra questão, porque Jesus vai apertar o passo agora.
Jesus vai apertar o negócio aqui. Jesus está caminhando, talvez os discípulos respondam, beleza. Jesus continua caminhando. Aí Jesus talvez vira para trás e diz para eles assim: outra pergunta, meus alunos. Beleza, vocês responderam, quem que os outros pensam que eu sou? Irmão, isso aqui dá um calafrio. Porque Jesus agora vai estreitar o negócio. Jesus agora vai perguntar: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o negócio, agora o negócio apertou. Porque responder o que os outros pensam é muito fácil. Agora responde você: quem é Jesus? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando para nós essa noite: quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta pessoal e direta, irmãos. Aquele que eu imagino aquele silêncio fúnebre que bateu nos discípulos, uns engolindo seco, outros olhando para o outro, talvez dizendo assim: ei, fala aí, vai. Ô Tiago, você que andava junto, não, deixa para Pedro. Pedro, fala você. Eu não, fala João, você era o mais íntimo dele, você deitou no peito dele, fala com ele, responde aí para salvar a gente. Nos ajuda aí, porque o negócio ficou estreito com a gente aqui, vai tirar todo mundo do zero. Sabe por causa de quê? Sabe por que com o calafrio? Sabe por que bateu o temor? Sabe por que bateu o medo? Porque eles andaram 3 anos com Jesus. E se eles respondessem assim: não, Jesus, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que faz milagre, o Senhor é aquele que acalma a tempestade, aquieta o vento, Tu és aquele. E a mesma pergunta surgiu numa ocasião dessa de tempestade, que eles perguntaram: quem é este homem? Quem é? O negócio ficou mais estreito. E o negócio é estreito para mim e para você, que dizemos ser cristão, que seguimos a Jesus, dizemos ser discípulo. A pergunta é para nós nessa noite: quem vocês dizem que eu sou? De repente, se Pedro estivesse na frente ou atrás, independente, o silêncio é rompido, é rasgado, e uma voz é dita: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias que haria de vir. Tu és aquele que os profetas falaram. Tu és aquele que desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Pentateuco apontou para que viria. Tu és aquele que os profetas disseram que iria vir. Tu és aquele que João Batista preparou o lugar. Tu és o Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual que seria a reação então de Jesus, irmãos, agora? Imagina comigo, talvez um sorriso de um pai orgulhoso. Talvez Jesus dava um sorrisinho de canto assim: consegui. Talvez diante de uma resposta tão inteligente como aquele professor satisfeito com a excelência do seu aluno, talvez Jesus dava aquele, ficava encantado: nossa, consegui. Porque a resposta chegou. Porque às vezes nós falamos tantas palavras talvez não é o que Jesus nem quer ouvir, irmãos. Nós anunciamos Jesus aí, e será que é Jesus mesmo que nós estamos anunciando? Pedro teve a revelação de quem Jesus era, e a declaração de Pedro foi grande e contundente, que o próprio Jesus afirmou não ter sido uma declaração meramente humana. Se entenda, sabe por causa de quê? Porque não foi normal. Porque o discípulo ainda naquele tempo, não era normal eles dizerem quem Jesus era. Porque ainda Jesus não tinha se revelado ainda como Messias. Jesus não falou, porque Jesus sabia que no dia que ele falasse que ele era o Messias, a porta para a crucificação iria abrir. Mas nenhum deles sabia, nem mesmo os 12. E quando Pedro responde, quando Pedro faz essa declaração, Jesus responde: não fosse carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Tudo no tempo de Deus. Sabe o que Jesus está afirmando para Pedro? Jesus está afirmando que só conseguimos ver Deus como Ele realmente é, quando o próprio Deus se revela a nós. Sabe o que nós deveríamos estar nessa noite aqui, ou sair daqui pelo menos? Inquietos com a nossa religiosidade, que revela
que não revela ao mundo quem Jesus é. Precisamos incessantemente, enquanto estivermos aqui, buscarmos uma revelação cada vez mais clara, mais nítida de quem Ele é. E por onde, Edgar? Escrituras. Não é procurando profeta, não é procurando profetisas para falar o que você quer ouvir, ou mediante a sua necessidade. Não, você quer ouvir Deus falar com você? Abra a Bíblia e vai ler. Porque quando Deus quiser falar, usar alguém para falar com você, não precisa você ir até lá não. Ele manda a pessoa até você. Pode ficar tranquilo. Só que temos um problema aqui, que hoje dizer que Jesus é o Filho de Deus não causa mais espanto entre os seguidores de Jesus. Os soldados fizeram tudo com ele, crucificaram, mas na hora que ele entrega o Espírito, o soldado romano, ele diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Hoje não causa mais espanto dizer que Jesus é Filho de Deus. Mas eu creio que essa pergunta que eu fiz aqui nessa noite ainda ecoa e continuará ecoando na nossa vida. Amém, irmãos? Quem vocês dizem que eu sou? Ecoa e deve ecoar, porque tem muitos cristãos ainda que não têm concepção clara de quem é Jesus. Se nós andarmos pelo bairro Ribeiro de Abreu, pela nossa cidade, nós vamos encontrar pessoas decepcionadas com Deus. Como assim? Tristes com Deus. Como assim? Só porque Ele não te deu o que você queria, só porque Ele não fez o que você pediu. Imaturidade se chama. Tem tudo o tempo certo, para todo o tempo determinado do céu e da terra. Ele é Pai. Ele sabe se Ele te dá uma coisa agora, Ele vai te matar, Ele pode te matar. Ele sabe. Ou seu filho tem 15 anos, você já dá o carro para ele dirigir. Vai lá, mata seu filho, depois você vai ser preso. Deus é Pai. Entenda uma coisa, irmãos. Sabe por que essas pessoas ficam assim, decepcionadas com Deus, tristes com Deus? Porque de fato ainda não tiveram encontro com Ele. Salmos de número 34, versículo 5: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem está feliz com Jesus? Muitos vão levantar, ou talvez todo mundo. Mas muitos também talvez, pode ser que não levantem as mãos. Por quê? Porque na verdade muita gente não está feliz com Jesus, lamentavelmente. Muita gente magoada, chateada, triste com Deus, porque não consegue entender alguma coisa, alguma circunstância que aconteceu na sua vida. Sabe, deixa eu te falar para você uma coisa, eu preguei sobre isso aqui. Não é para você saber, o que importa é que Deus já sabe. É difícil, amém, dar glória a Deus, mas é o seu Deus. Às vezes você está procurando resposta que Ele quer te dar, às vezes Ele é a própria resposta e você não está dando ouvido a Ele. A gente concluindo, muitos se sentem assim. Sabe que a gente precisa ter mais coragem e ser mais honesto diante de Deus para admitirmos isso. Só que entenda uma coisa, Lagoinha, nessa noite. Essa dificuldade nossa de transparência, de que sentimos e falamos de nossas ações, dos sentimentos, é causado por uma religiosidade farisaica, que é aquele que faz aqui para os outros ver, que faz para o outro ver. E a gente acha que isso foi nos ensinado a mostrar para Deus as nossas emoções. Sim, de fato precisamos mostrar. Não podemos inibir as nossas emoções. Como se Deus poderia ser ludibriado com nossas palavras bonitas ou até difíceis, ou gestos de adoração que vai comovê-lo, que vai dizer para Ele que nós somos santos. Não, ou como o olhinho do gato de botas do Shrek. Quem já não fez isso diante de Deus? Oh Deus,
Deus ama sinceridade. E não fingir que uma coisa que você está sentindo e não é, só para tentar ganhar Ele. Antes dele ouvir aqui, Ele já ouviu aqui. Sabe qual que é o nosso problema? É a concepção de que temos de quem é Deus. Nós correremos um risco, ou estamos correndo um risco, de estarmos adorando um Deus que não conhecemos. Sabe por causa de quê? Eu falei isso na célula, estão aqui meus meninos, né? Eu falei isso quinta-feira na célula. Nós achamos que devemos cultuar a Ele porque cremos, porque Ele provê conforto para nós, porque Ele nos dá sustento, porque Ele nos dá prestígio, nos dá o relacionamento que desejamos. Criamos um Deus do jeito do freguês. Você vai lá, vai pedir a carne, como eu falei de manhã aqui. Você escolhe a carne do seu jeito. Se o cara não faz, o açougueiro não faz do jeito que você quer, você vai levar a carne? Você leva a carne? Claro que não, irmão. Vem mentir para mim não. Você não vai levar. Não vai. Você pediu uma coisa, você quer a coisa que você pediu. Só que a gente faz isso com Deus. Nós criamos um Deus do nosso jeito. Se eu te falar para você uma coisa nessa noite, Deus nos vê nus. Deus nos vê despidos. Despidos de toda a aparência. Eu lembro da minha avó, para a gente terminar. Minha avó, eu entrei no banheiro e ia orar, quando eu morava com ela. Ia orar. Ela falou, o que você está fazendo aí? Estou orando, mas falei, no banheiro. Falei, o que tem, vó? Ué, mas você não pode não, Deus está vendo. Falei, uai, Ele está me vendo em todo o tempo. E tem aquelas pessoas muito antigas que falavam que a gente não podia dormir de bermuda, nem sem camisa, porque Deus estava lá, estava a presença de Deus. Naturalmente, Deus te vê. Ele te viu desde quando você saiu do ventre da sua mãe. E espiritualmente, não adianta pôr aparência, porque Ele sabe quem você é. Ele nos vê por dentro. Não precisamos fingir, esconder que existem dores que não tem. Não precisa. Sabe de uma coisa hoje aqui? Sabe essas inquietações que muitas das vezes surgem nos nossos corações? Elas podem ser sanadas. Só que elas vão ser sanadas, sabe quando? Quando nós tivermos uma clara concepção de quem é Deus. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a confiar no caráter de quem Ele é. Nós aprendemos a confiar. Deus não tem duas caras. Fé é isso, é confiar no caráter de quem Ele é. É crer no cuidado dEle. E nós não vamos conseguir desfrutar dele, quem ele é, se nós não aborrecemos a nós mesmos. O conhecimento de quem é Deus nos ensina a viver, e esse conhecimento tem um poder em nosso coração e leva-nos a reverência e temor. E depois esse conhecimento nos ensina a buscar o bem e a reconhecer que tudo isso procede de Deus. E por não conhecer a Deus como Ele realmente é, acabamos por supervalorizar aquilo que Ele despreza e desprezamos aquilo que Ele valoriza. Acabamos ter uma visão como os gregos, uma visão distorcida de quem Deus é. Assim os homens devem buscar conhecer Deus em verdade, porque Ele já se fez conhecido. É por isso que a Bíblia se enche dizendo: cresça na graça, mas também cresça no conhecimento. Prosseguir, siga e prossiga em conhecer a Deus. O meu povo erra por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as sagradas escrituras. Sabe o que os membros da Areópago fizeram com Paulo? Não todos. Uns escarneceram Paulo, outros levavam a sério, outros interessaram, outros quiseram saber mais detalhes. E um pequeno grupo, sabe o que aconteceu? Um pequeno grupo aceitou a pregação de Paulo. Eles creram em Jesus Cristo e foram salvos. Sabe de uma coisa, meu irmão? Da mesma forma isso tem que acontecer hoje aqui. E muitas das vezes vai acontecer também. Uns vão escarnecer,
Outros não vão levar a sério a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não conhecem. Outros não vão levar a sério, mas sabe, porque Jesus, como diz a própria Escritura, nem todos vão ser salvos, mas aqueles que foram salvos, o nosso dever é o quê? Apresentar quem Deus é. E eu creio que nessa noite, que tem alguém aqui comigo, que aceitou, que recebe a pregação, crendo que o Deus que um dia era desconhecido diante de nós, Ele é conhecido por nós hoje, e será conhecido através de nós. Você crê nisso? Então fica de pé no seu lugar. Saiba de uma coisa, irmãos, a nossa Atenas está aí. Precisamos acabar com os altares, principalmente dentro das nossas igrejas, altares que são levantados a um Deus desconhecido, casas que nós abrimos, colocamos altares lá dentro que ainda não pertencem a esse Deus, e estamos adorando. Precisamos conhecê-lo. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 1, versículo 19 e 21: pois o Deus que se pode conhecer, Ele já se manifestou em todos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens se tornam indesculpáveis. Conhecemos a Deus, Ele já se revelou a nós. O tema da mensagem era isso aí, o Deus desconhecido. Mas o tema da mensagem muda nessa noite: o Deus conhecido. Para a gente fechar, coloca a mão no seu coração. Quem é Deus, Edgar? Paulo teve uma revelação linda. Ele diz assim: Ele é aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, pois Ele foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão nos céus quanto as que estão na terra. A vós também eram estranhos, inimigos no entendimento, no conhecimento de quem Ele é. Mas agora Paulo está dizendo uma coisa para nós nessa noite: agora, contudo, por Ele vos reconciliou com Ele no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante dEle. Ele é este, é o seu Deus. Se um dia você tiver alguma dúvida, tira aquela Bíblia que está pegando poeira lá no Salmo 91 lá, ó, e vai conhecer quem o seu Deus é. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Deus.